Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de Timóteo, onde nós vamos falar hoje de um tema muito sério e muito complicado. É o tema das mulheres. De certa maneira a gente pode interpretar que o apóstolo Paulo era um cara machista. Já ouvi muitas pessoas falar isso, já ouvi várias pregações, de vários depoimentos de pessoas relacionadas a esse assunto, mas ele é mais simples do que você imagina. Na realidade, a primeira coisa que nós devemos entender é a cultura do tempo, o porquê que existia aquela cultura naquele tempo. Quando você entende a cultura, você vai compreender que a palavra, da mesma maneira que ela falou para aquele tempo, ela fala para hoje. Mas no tempo de hoje, essa palavra submissão, ela foi o quê? Ela foi deturpada, ela foi mudada o significado dela. E os homens em si trouxeram a imposição e chamaram de submissão. Aprender em silêncio, como Paulo fala aqui, eu quero ler com você primeiro. Quero que do mesmo modo as mulheres se ataviem com trajes decorosos, com modéstia e sobriedade, não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou com vestidos dispendiosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. Não permita que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Olha só, esse em silêncio é a parte que pega. E a parte que hoje, no tempo presente, as mulheres se vestiram de uma capa que não é delas. No passado, quando as mulheres se reuniam, as culturas se chocavam. A igreja que Paulo estava instruindo naquele tempo, quando Paulo começou a pregar o evangelho, a levantar discípulos, juntou-se muitas mulheres pagãs. Juntou-se ali, não era só um povo mais como o povo hebreu, como o povo judeu, agora eram várias culturas. Então, para que houvesse uma ordem no culto, para que não bagunçasse as coisas, o apóstolo Paulo, aqui não é um mandamento vindo de Deus, que Deus falou. Não, o apóstolo Paulo deu uma instrução para a igreja, para que a mulher aprendesse em silêncio. Como? Chegasse em casa e falasse: ei, meu marido, me explica como que foi aquilo. E quando a Bíblia diz sobre exercer autoridade, é porque, de fato, a mulher ela não exerce autoridade, mas a mulher exerce uma influência. Por que a mulher não exerce autoridade? Cara, isso foi Deus que estipulou desde o começo da criação. O exemplo é tão claro que, pelo fato dela não exercer a autoridade, quando ela comeu o fruto, nada aconteceu e nem Deus veio ter com ela. Mas quando Adão comeu o fruto, automaticamente os olhos se abriram e Deus veio ter com ele. E aí, cara, o que você fez? Então, ao mesmo tempo que essa palavra não exercer autoridade pode ser pesada, ao mesmo tempo ela traz um alívio. Então, entenda uma coisa: eu sou casado, vou fazer 17 anos, graças a Deus, com a mesma esposa. E qual que é o segredo disso? A minha esposa, ela sempre foi uma influenciadora na minha vida. E aí, por isso que a Bíblia em Provérbios diz que a mulher sabe edificar a casa. Por quê? Porque quando ela é uma influenciadora para o bem, automaticamente é impossível o marido não ouvir. Muitas vezes eu tomei uma decisão errada porque eu não ouvi a minha esposa e sofremos junto uma consequência. Então, automaticamente, quando o homem ele tem sabedoria de Deus, que ele soube escolher a esposa dele, claro, ambos têm seus defeitos, suas divergências, mas ele soube fazer uma escolha em Deus. O que acontece? A influência da esposa com sabedoria, sem a imposição, sem querer exercer a autoridade de majoritário, mas como ajudadora, como adjuntora, faz com que tudo flua. Pilatos, quando estava ali para tomar a decisão da morte de Jesus, veio a mulher dele e disse para ele que teve um sonho. Falou assim: muito me incomodou essa noite acerca desse Galileu. E qual foi a atitude de Pilatos? A atitude dele foi ir lá, diante do sacerdote, o sumo sacerdote, estava a galera toda lá, ele lavou as mãos e disse: se vocês querem crucificar ele, fique à vontade. Eu não tenho parte da morte desse homem. E é tão impressionante isso que Jesus, quando estava na frente de Pilatos, que Pilatos fala para ele assim: olha, eu tenho autoridade, eu tenho poder para te tirar daqui. Ele disse: maior pecado tem aquele que me entregou a você. Então, o que significa isso? Quando Pilatos lavou as mãos dele, um homem ignorante, um homem pagão, terreno, ele, por ouvir a esposa, sobre a vida dele não vai ser atribuído o tamanho pecado, como foi o de Judas e o dos fariseus, por exemplo, que o entregaram.
Você consegue entender isso? Então, uma mulher sábia, quando a Bíblia fala conosco, nós precisamos aprender a entender a Bíblia, não por versículos isolados. Mas quando a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa, e aqui em outro lugar fala que a mulher deve aprender em silêncio, sabe por quê? Porque enquanto o homem está lutando, a mulher está na retaguarda observando de onde vem os ataques. É simples assim, não é maior e menor. Cara, eu não seria nada hoje, na idade que eu tenho, sem a minha esposa, uma ajudadora. Ou talvez você fale para mim, cara, minha esposa não me ajuda. Mano, foi você que escolheu, agora você precisa desenvolver em você, como cabeça, como líder e como sacerdote da tua casa, você precisa desenvolver em você algo para que você ganhe toda a tua família e traga toda a tua família para perto de Cristo, para que toda a tua família compreenda coisas simples como essa. Mas você tem que ter o posicionamento de sacerdote. Então, quando a Bíblia diz para que a mulher aprenda em silêncio, entenda que naquele tempo, aquela igreja começando, existia diversidade de pessoas, cultura, mentalidade, coisas totalmente distintas umas das outras, onde gerava muita confusão. Então era tratado com os homens e os homens levavam para suas casas, os homens eles repassavam isso para sua família. E não pode ser diferente isso hoje. Você que é homem, você que é o sacerdote da tua casa, tu tem que ter o entendimento que a responsabilidade é sua, não é da sua esposa, é sua. Sua responsabilidade de você apacentar a sua casa, de você apacentar sua esposa e seus filhos, de você prosperar. Sua esposa pode sim trabalhar junto com você, ela pode trabalhar em um lugar separado de você, mas a responsabilidade, ela é sua, homem. E você, mulher, tem uma grande responsabilidade, ser uma adjuntora que corresponda segundo os padrões de Cristo.